Dia 60. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês passa a ser o mês mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deve ser sem defeito, macho de 1 ano. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Neste dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará o seu cordeiro ou cabrito. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermento e ervas amargas. Não comam a carne crua nem cozida em água. Tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. E comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. Assim, a praga da destruição com a qual farei o Egito não atingirá vocês. Esse dia será um memorial que vocês e seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Essa celebração é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tratem de jogar fora todo o fermento que tiverem em casa, porque quem comer coisa fermentada no 1º ao 7º dia será eliminado do povo de Israel, no 1º e no último dia da semana. Convoquem uma santa convocação. Nesses dias não façam nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida. Somente isso poderá ser feito. Celebrem a festa dos pães sem fermento, para lembrar que nesse dia eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia para sempre por todas as suas gerações. Comerão pães sem fermento desde a tarde do 14º dia, até o entardecer do 21º dia. Durante os 7 dias que ninguém tenha fermento em casa, porque aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Isso vale tanto para o estrangeiro como para os nascidos nas terras de Israel. Em todas as casas não como coisa alguma fermentada. E quanto aos pães, só como pães sem fermento. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: Escolham cordeiros suficientes para as suas famílias, sacrifiquem-nos para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia usada para sangrar o animal e passem o sangue no altar e no alto e nas laterais da porta, e que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor
vai passar para matar os egípcios. Mas, quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas suas casas para matá-los. Portanto, obedeçam essas instruções como lei permanente para vocês e para os seus descendentes. Quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo esta comemoração. Quando os seus filhos lhe perguntarem: que comemoração é esta? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isto nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, que sentava-se no trono, até o filho mais velho do escravo que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. E houve grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: aprontem-se rápido e saia já do meio do meu povo. Vocês e os demais israelitas vão servir o Senhor como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos, os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora e me abençoe também. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras e massas de pão sem fermento e as roupas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, além de roupas, tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que eles davam tudo o que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Assim partiram os israelitas de Ramassés para Sucote. Era uma multidão de cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Foram também com eles uma multidão de estrangeiros, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Um número enorme de animais. Com a massa que levaram do Egito, cozinharam pães e bolos sem fermento. A massa não tinha fermento porque foram expulsos do Egito. Não puderam preparar outros alimentos. Ora, o tempo que os israelitas habitaram no Egito foi de 430 anos. No fim desse período, todas as tribos do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite deste dia ficou marcada para sempre na história de Israel, porque foi nessa noite que o Senhor tirou seu povo do Egito. Essa é a noite do Senhor. Deve ser comemorada por todos os israelitas, por todas as suas gerações. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter sido circuncisado, poderá comer a Páscoa. Mas o estrangeiro que estiver de passagem e o que vive de salário não comerão dela. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa. Nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa, e nenhum osso de cordeiro poderá ser quebrado. Todos os membros da comunidade de Israel terão que celebrar a Páscoa.
quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todas as pessoas do sexo masculino. Então, ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem incircuncisado poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará tanto ao cidadão natural de Israel quanto aos estrangeiros que estiver vivendo nas terras de Israel. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, seguindo as suas tribos. Lucas capítulo 15. Todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e está comendo com elas. Então Jesus contou essa parábola. Se você estivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir procurar a perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus continuou: Se uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perde uma delas, então não vai acender uma lamparina e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar as suas amigas e vizinhas e dizer: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida? Eu afirmo a vocês que, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Aqui estou morrendo de fome. Então vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado de filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e o seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele.
Coloquem um anel ao seu dedo e as sandálias em seus pés. Mantenha o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Mas o filho mais velho estava no campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos: "O que está acontecendo?" Seu irmão voltou, contou a ele o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: "Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo este tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo." "Olhe, meu filho", disse-lhe o pai, "você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado." Jó, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. Homens jovens riem de mim. Jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que tomavam conta das minhas ovelhas. De que me serviria a força dos seus braços, já que desapareceu o seu vigor? Enfraquecidos de tanto passar fome e miséria, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastosos desertos. Hoje se alimentam de raízes e ervas que crescem e a raiz de zimbros e a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões. Hoje eles moram nos leitos secos dos rios e nos vales estreitos entre as montanhas, arrastando-se entre as moitas de capim bravo. Eles se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, foram expulsos da terra. Agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio para essa gente. Eles me desprezam, fogem de mim e não perdem uma chance de cuspir em meu rosto. Tudo isso porque Deus me tirou o poder e me afligiu. E eles querem me mostrar como são livres e independentes. Esses embutrecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Eles enchem de buraco o meu caminho e procuram apressar minha destruição, sabendo que não tenho ninguém para me ajudar. Eles me atacam como um bando de soldados entrando por uma brecha na muralha de uma cidade já meio destruída. Arrojam-se entre as ruínas. Vivo dominado pelo medo. Minha honra é levada embora como uma folha ao vento, e minha segurança se desfaz como uma nuvem. Meu coração está quebrado em pedaços, meus dias estão cheios de dor e sofrimento. A noite penetra nos meus ossos, minhas dores me corroem sem parar. Em seu grande poder, Deus agarra a minha roupa. Ele me amarra com uma gola e minha túnica. Ó Deus, o Senhor me jogou na lama, sou reduzido a pó e cinza. Eu grito pedindo ajuda, mas o Senhor não me responde. Eu me levanto para falar, mas o Senhor apenas olha para mim. Como o Senhor foi cruel comigo e me ataca com a força da sua mão. O Senhor me lançou para longe
com o vento e me dissolveu com as tempestades das vidas. Eu bem sei que o seu plano para mim é a morte, e depois do reino dos mortos, destino de todos os homens. Minha vida virou um monte de ruínas, porque então deveria eu ficar calado, sem estender a mão para pedir ajuda, sem gritar pedindo socorro. Quando outros passarão por dificuldade, o meu coração não ficou pesado com eles? Quando os pobres tiveram necessidades, o meu coração não ficou pesado por causa deles? Quando eu esperava a recompensa de Deus pela minha vida, Ele me castigou. Quando eu estava ver a luz divina, a escuridão caiu sobre mim. Meu coração está agitado e cheio de medo. Minha vida é pura aflição e desespero. Meu rosto está escuro, não de tomar sol, mas de chorar de tristeza. Peço ajuda aos antigos amigos da cidade, mas agora meus únicos amigos são os animais selvagens, os chacais e os avestruzes. Não adianta pedir ajuda aos homens. Minha pele dura e negra se quebrar e cair dentro de mim, os ossos queimam como fogo. Minhas canções alegres se transformaram em cantos fúnebres, minha música feliz em canto de dor e pranto.